Vamos falar sobre essa eliminação. Estamos com dor. O Vasco novamente não jogou por merecer, não jogou bem e foi eliminado pelo Nova Iguaçu. Merecida a classificação do time da Baixada Fluminense devido à péssima atuação do Vasco nas duas partidas. Eu sei que não é o que vocês querem ouvir, não era isso que eu queria falar, mas é o que aconteceu nesses dois jogos. Vamos falar sobre isso, sem edição, e falar também sobre Alexandre Matos, que a gente tem uma cultura de, talvez por a gente crescer vendo novelas, sempre história fixa, também de seriados. Americanos nem tem tanto, mas nos doramas sempre tem também vilões e mocinhos. E sempre elegemos um vilão quando estamos com dor. É uma espécie de explicação simples, por assim dizer. E a gente está, muitos torcedores estão condenando, por assim dizer, o Alexandre Matos, mas eu acho que ele não é o único culpado, vamos dizer isso. Já essa edição, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, e agradeço muito aos 900 inscritos, e talvez vamos tentar no mês que vem chegar enfim nos 1000 inscritos, para o canal ainda crescer, para o nosso trabalho ser reconhecido pelo YouTube. Por isso que eu peço aquela moral, aquela curtida, se inscreve, ative os sininhos, as notificações quando tiver vídeos novos, que tem vídeo todo dia, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm, sempre as nossas paixões, Vasco e Fórmula 1, é um trabalho desde sempre, de vitórias, como de hoje, de derrotas, de eliminações. Aliás, nos últimos 20 anos tem sido isso, mas calma, eu vou dizer que está em breve para mudar isso. Sei que até eu estou saco cheio de falar que isso vai mudar, mas eu vou pendurar aqui. E foi o Vasco, Nova Iguaçu e Vasco, Mano Nova Iguaçu, foram vistos por 60.494 torcedores. Olha que foi o Fla-Flu ontem, deu 53 mil e alguma coisa de pagantes, presente deu 57 mil. A torcida do Fluminense não compareceu, a ponto de um setor do Maracanã ter sido fechado, porque ninguém comprou naquele setor, se não me engano, foi o setor leste. E a torcida do Fluminense só preenche, só lota quando vai na final. E teríamos um espetáculo enorme no Rio de Janeiro, se a final do Carioca fosse Vasco e Flamengo, mas infelizmente o Vasco não fez a sua parte. E pagantes foram 56.494, com uma renda de 3.641.055 reais. Olha aqui, pelo aluguel ainda tem o custo do gramado, tem várias despesas, o aluguel do Fla-Flu, que não queria que o jogo fosse lá. Eles inventaram mais 5 narrativas durante a semana, sendo que o Nova Iguaçu desde segunda-feira mandou a solicitação, mas isso já é águas passadas. Mas eles vão faturar uma boa grana, o aluguel, e de lucro para o Nova Iguaçu e para o Vasco vai ficar em torno, aí principalmente o Nova Iguaçu, que é o mandante daquela partida, e por isso que desde segunda-feira eles solicitaram o jogo que fosse para o Maracanã ser
O Vasco faturou no jogo passado que ele foi mandante 500 e poucos mil. O Nova Iguaçu deve faturar um pouco, mais ou menos por aí também. O Vasco vai ficar como foi o visitante dessa partida, um pouquinho menor. Mas vamos ao que interessa do jogo. O Vasco tem o Jardim, vindo do futebol francês, tem Paé, que é o cara que foi vice-campeão da Eurocopa, seleção francesa, muito experiente. Medel, que já foi do Boca Juniors, foi defendeu os principais clubes da Europa, bicampeão da Copa América. Mas ele nunca jogou em o primeiro grande clube dele agora, nem na Argentina ele jogou em grandes clubes, mas é um jogador experiente. Mas ainda assim o Vasco está imaturo mentalmente. O time teve maior posse de bola que o Nova Iguaçu, 61% de posse de bola, mas volto a dizer, a nossa mídia daqui, quando surgiu o Barcelona do Guardiola, que tinha esse fundamentalismo de posse de bola, a gente começou, o Brasil passou a ser aquele, a gente já tinha um complexo vira-lata e outras questões com os Estados Unidos. Mas no futebol, que o pessoal lá de fora, para o Guardiola, fala que se inspirou no futebol brasileiro, mas o futebol brasileiro abandonou sua própria identidade e ficou copiando o futebol europeu. E a gente passou aqui a achar que um time que tem a posse de bola está bem. Só que nem sempre isso significa, porque não adianta você ter 80% a 90% de posse de bola sem saber o que fazer com ela. Pode o adversário ter 10%, 20% só de posse de bola, vai lá, quando chega na hora de ganhar, sabe o que fazer com a bola, vai lá e faz o gol. Foi o que aconteceu hoje. Um time nervoso, errando fundamentais básicos de domínio de bola. Isso é fundamento. Teve uma hora quando o Paulo Henrique ele entrou no segundo tempo, tentou acelerar para ir para a linha de fundo. A bola bateu na canela dele, ele saiu com a bola tudo. A começar aqui, num jogo decisivo, você muda o esquema em relação ao time que vinha jogando, que estava acostumado a jogar num time desse esquema. Fosse uma estreia de um campeonato valendo só 3 pontos, ok. No decorrer da campeonato, ok. Agora numa fase decisiva. Thiago, a gente já critica muitas críticas daquele esquema de 3 zagueiros. Eu falei na análise do jogo passado, o problema não era o esquema de 3 zagueiros em si. O problema era a postura do Vasco, que havia um buraco entre o meio-campo e a defesa, que me beneficiava muito. Quem sabe chutar bem de fora da área. Na escalação de hoje, o Ramon botou o Rochas, que é de origem zagueiro, mas sabe jogar como lateral, lá na lateral direita, e povoou meio campo com Gamarras, Lupachés, Medel. E o esquema de 2 zagueiros com o Léo João Vitor. Bom,
O time continuou com um buraco, meio para frente, meio para trás. E no meio para frente ficou confuso, errando fundamentos, nervoso. O Nova Iguaçu, quando conseguia impor velocidade nos contra-ataques, ameaçava. Embora no primeiro tempo o Léo Jardim não fez nenhuma defesa difícil, o Vasco foi um chute do Paé, que foi mal nas duas partidas. A gente esperava ele como... Não falo que ele é uma decepção, claro que não, mas acabou dando razão àquela fala do Andrezinho, e torcida carente pela atuação dele nas duas partidas. Mas a gente esperava que ele fosse o cara que se equilibrasse na hora da... Hoje ele não conseguiu produzir. Aliás, ninguém do Vasco realmente conseguiu produzir. Em termos de jogador de linha, o time errava passes bobos, fundamentos. Até o Lucas Pinto, que vinha sendo um jogador regular, errando um pouco, principalmente cruzamentos, hoje errou. Então foi uma tarde que nada deu certo para o Vasco. O time sentiu a pressão, apesar de ter jogadores muito experientes. E pagou um preço caro. Por isso, ainda faltando, claro, peças para reforçar a equipe, sobretudo no meio-campo. Como eu falei, o esquema de 3 zagueiros que foi abandonado hoje não era um problema. O problema era se você defender numa linha de 5, ou você tem 2 volantes que marcam muito bem, 2 cães de guarda, tipo Red Bull aí, estou com Red Bull tipo de Fórmula 1 na cabeça, Pitbull. Ou você tem pontas que saibam voltar para marcar, ajudar na recomposição, como o Gabriel Peck fazia muito bem na temporada passada, e foi um dos fatores que fez o Ramon Dias ajudar nessa arrancada do Vasco no ano passado, que estava praticamente rebaixado, se salvar, né? Que uma das peças que ajudaram, contribuíram muito para aquele salvamento foi o Gabriel Peck, não só com gols, mas também com a ajuda na recomposição. O Gabriel Peck foi vendido, não adianta chorar pelo leite derramado. O Adson, que foi contratado para ser esse substituto, ainda não se adaptou ao sistema, não tem feito essa recomposição de forma ideal, já que os adversários caem muito pelos lados. E aí dá esse buraco que hoje o Nova Iguaçu não foi tão feliz de chute fora da área. É desses passos que, inclusive, num contra-ataque no segundo tempo, não é que o goleiro hoje não é fundamental, não só com defesas, mas ele precisa ter visão de jogo. E a visão de jogo do Fabrício viu o lado aberto do Vasco pelo lado esquerdo da sua defesa. Surgiu o gol do Nova Iguaçu, que começou ali, foi para o Carlinhos na intermediária, que ele esperou o meu fazer a passagem e ele tocou na saída do Léo assim. Justo não. Era óbvio que o Nova Iguaçu ia explorar os contra-ataques. Mas como falta peças de marcação no meio campo, foram felizes. Então, não dá para dizer que foi injusto, muito pelo contrário, o Nova Iguaçu mereceu essa classificação na final. Eles estão fazendo história para o clube deles. É pela primeira vez na história do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu se classifica para uma final de campeonato carioca.
Por um lado, é claro, eu estou mais triste porque o Nova Iguaçu está eliminado o Vasco. Mas, por outro lado, eu que morei muitos anos na Baixada Fluminense, vi o crescimento no Nova Iguaçu, o surgimento do Nova Iguaçu, se trabalha logo, olha aí, trabalha a longo prazo, que agora está dando frutos, não deixo de estar um pouco feliz de ir embora. Eu queria que o Nova Iguaçu chegasse lá, eliminasse o Flamengo, o Botafogo, ou o Fluminense, não, Vasco. Mas quando você vê um surgimento, um nascimento de um clube, que era da cidade que você morou, quando eu morava com a minha mãe, não deixa de um ponto ver esse crescimento do Nova Iguaçu, destacar esse crescimento do Nova Iguaçu. É um time que já estava jogando junto desde o ano passado, no ano atrás, tem um bom entrosamento, um time chato, que aliás, o Império do Mal, se ele achar que já é campeão carioca da prepotência, o Nova Iguaçu vai jogar da mesma forma que jogou o Vasco, serão bem cacheados. Aliás, da cultura lá da Gávea tem uma certa arrogância, que eles joguem assim para ver o que acontece. Então, falta o Vasco peças para ajudar nesse problema no meio campo. Eu acho que falta ainda um ponta, principalmente na esquerda, para dar uma liberdade de apanhar, de flutuar pelos lados de campo. E eu acho no lado direito, pelo menos isso, para o Vasco não sofrer no Campeonato Brasileiro. É engraçado que nos clássicos que você joga e permite jogar, nós dizer, um jogo franco, o Vasco saiu bem. Tanto é que o Vasco não perdeu o clássico. Mas contra times pequenos que jogam fechados, fecha os espaços e explora contra-ataques. O Vasco teve muita dificuldade nesse Campeonato Carioca. Inclusive contra os que ele venceu, contra o Bangu, que empatou, também contra o Dax, perdeu, que venceu, desculpe. Eu estou com o orador, acabo de confundir. E o Nova Iguaçu foi uma pedra do sapato do Vasco desse Campeonato Carioca. Venceu lá o Uberlândia por 2-0, foi até então a única derrota do Vasco no Campeonato Carioca. Empatou no primeiro jogo, venceu de novo. Agora, vamos lá. Já que estamos na moda de caçar vilões, o Alexandre Matos é culpado pelo mercado que fez esse primeiro semestre. Calma. Mas ele não é o principal. O principal, quem manda, né, que hoje ele tem, pela primeira vez entre os clubes que ele trabalhou, que ele viu uma hierarquia acima dele. E naquela tentativa do mercado de você faz, soltar já um jogador, a senhora a 77 passou por mínimo desconto da 77, jurídico, não sei mais o que, depois o financeiro para aprovar a contratação, até ali o outro clube fecha com esse jogador. Um dos responsáveis por essa eliminação. Não estou dizendo que estou com saudade da associação, muito pelo contrário. A associação, se fosse hoje a associação, se o Vasco não estivesse na Série B, já teria caído para a Série B. Devendo salário, devendo a SEDAI, devendo meio mundo,
ver uma lista de jogadores que o Vasco tem na Recé de dívidas trabalhistas. Porém, é preciso, talvez o problema foi no desespero. O ex-presidente Jorge Salgado vendeu pela pior empresa possível, que não tem cultura do futebol alguma, principalmente do brasileiro. E a cultura do esporte lá é muito diferente. Eles têm um esporte mais como entretenimento, não como paixão como aqui tem. Agora tem um mês para o Vasco se preparar, já que a estreia do Campeonato Brasileiro será no dia 15 ou dia 6 contra o Grêmio em São Januário. Dá para o Ramon tentar fazer uma mini pré-temporada, para dizer, mas se não vier reforços, não estou falando só esperar a janela internacional no meio do ano, que ainda dá para contratar na janela interna, vai passar por Pereira. E a gente está cansado de passar Pereira e brigar para não cair. Pelo menos passei um brasileiro sem sustos. Já um salto que eu parei no ano passado. Trocou o diretor com o Paulo Brax, que fez uma janela horrível no primeiro semestre do ano passado, torrou 120 milhões, fazendo aquele primeiro turno do brasileiro só com uma vitória. Aliás, Maurício Barbieri, que foi escolhido pelo Paulo Brax, que tem gente que ainda chora pela demissão do Paulo Brax, e o Abel Braga, ele está já treinando um time no México e está um ano sem vencer. A última vitória do Maurício Barbieri foi aquela na estreia do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Atlético Mineiro lá em Minas de Fundação. Mas espero que pelo menos o Marcelo Matos corrija a rota mais cedo que o Paulo Brax corrigiu no ano passado. Então, é isso, galera. Até o nosso Esperta Vascaíno, que a gente vai fazer os melhores momentos da coletiva, que já está aí com vocês. Mas vou fazer um vídeo melhor, que infelizmente meu braço cansou. Eu fiz ângulos diferentes, fiz vertical, fiz horizontal, aprendi. Na próxima coletiva a gente vai fazer com melhor qualidade. Vai ser 2 tempos da coletiva. E uma boa noite vai ser um resumo da segunda-feira do Vasco embora. O elenco vai estar de folga. Que peguem essa dor da eliminação, que eles comparem com 89, o Vasco perdeu durante a campanha. Foram 2 derrotas para o Palmeiras e para o Flamengo. O Flamengo foi em 2-0, 2 gols do Buxica. E o Palmeiras foi 1-0, gol do Evaí, que anos depois seria campeão brasileiro com o Vasco. Que pegue essa dor, essa derrota, para dar alegrias à torcida, como o time de 89 fez, com uma bela campanha na Copa do Brasil, um brasileiro tranquilo. Até mais.